Vamos para mais uma aula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O assunto de hoje será resfriador posterior e reservatório de ar comprimido. Os objetivos desta aula são descrever as principais fontes de impurezas em uma rede de ar comprimido e as consequências. Descrever os componentes utilizados após a unidade de produção do ar comprimido e as recomendações técnicas usadas nas instalações. A principal impureza do ar comprimido é a água ou umidade. Nós temos algumas consequências da presença da umidade nas redes. Então vamos lá. A distribuição de ar de baixa qualidade aumenta a frequência de paralisações da produção para os reparos e substituições de peças. A ação agressiva do condensado ocasiona a corrosão, o qual provoca fugas de ar e perdas de energia. A solução para a umidade é o tratamento e a secagem do ar. Quais seriam os benefícios desse tratamento? Evita a corrosão nas tubulações, falhas prematuras nos dispositivos pneumáticos e a contaminação e a deterioração do produto fabricado. As consequências das impurezas e da umidade. Oxidação ou ferrugem na tubulação e componentes destrói a película lubrificante, acarretando desgaste prematuro e reduzindo a vida útil de peças, válvulas e cilindros. Prejudica a produção de peças, arrasta partículas sólidas e líquidas e aumenta a taxa de manutenção. Lembrando da aula anterior, onde nós vimos as formas de resfriamento que existem nos compressores. Então aqui nessa simulação se mostra um compressor de ar de parafuso de duplo estágio, a região de sucção, o ar sendo aspirado para o primeiro estágio, ocorre uma compressão. Nessa compressão, o ar vai passar pelo resfriador intermediário entre os estágios, depois ele vai para o segundo estágio para finalizar o processo de compressão. Na saída do compressor, ele passa por um silenciador a fim de reduzir o ruído na linha de descarga, e depois disso, então, ele vai para um resfriador posterior. Por quê? Porque ele está saindo do compressor normalmente a uma temperatura mais alta e é necessário, então, haver o resfriamento do ar comprimido. Esse ar, quando ele é aspirado da atmosfera, ele contém uma determinada quantidade de umidade. Na forma, essa umidade ela é identificada pela umidade relativa do ar. Isso depende do local onde este compressor está instalado. Esse gráfico mostrado à esquerda, ele relaciona o conteúdo de umidade ou de água presente no ar à pressão atmosférica em função da temperatura que está no eixo horizontal. Nesse eixo nós vemos então que à medida em que ocorre o aumento da temperatura, também aumenta a capacidade de retenção de umidade no próprio ar, ou o conteúdo de água no ar. De modo que temperaturas mais altas, o ar está mais, vamos dizer assim, dilatado, e isso implica que ele tem maior capacidade de retenção de umidade. Bom, na saída de um compressor de ar, é instalado um resfriador posterior, como mencionado anteriormente, com o objetivo de reduzir essa temperatura. Então, no exemplo dado aqui, nesta figura, nós podemos observar que na saída do compressor, que está aspirando o ar da atmosfera, então, na atmosfera a pressão é baixa, ou seja, de uma atmosfera ou aproximadamente 1 bar. Na saída do compressor, esse ar já subiu uma pressão de 10 bar e a temperatura de saída, para esse caso particular, é de 180
graus Celsius. Nós observamos as diferenças de volume das moléculas de ar na entrada e na saída do compressor. Então, como na entrada do compressor a pressão ela é baixa, então as moléculas estão bastante expandidas, tanto as moléculas de ar, que estão representadas pela cor azul claro, quanto as moléculas de umidade, que estão representadas pela cor laranja. Após o processo de compressão, o volume do ar, então, ele é drasticamente diminuído. É como se nós pegássemos uma esponja e espremermos uma esponja cheia de água. Porém, aqui nós observamos o seguinte, que na saída do compressor, então, o volume diminuiu, a umidade continua presente e misturada com o ar. E essa umidade em suspensão, ela continua presente e não foi separada pelo fato de que o ar está a uma temperatura bastante alta. Ou seja, à medida em que aumenta a temperatura, aumenta a capacidade de retenção de umidade no ar. Na sequência, o ar é encaminhado para esse símbolo que representa o resfriador posterior. E o resfriador posterior faz essa temperatura cair de forma bastante acentuada. Então, aqui na entrada do resfriador, a temperatura está em torno de 180 graus e na saída essa temperatura vai para uns 45 graus no máximo, dependendo do resfriador que está sendo utilizado, da área de troca térmica, da temperatura ambiente e assim por diante. Tá? Então, nesse exemplo, novamente, na saída do resfriador posterior, o que aconteceu? A temperatura caiu para 40 graus Celsius, a pressão se mantém em 10 bar, porém, em função da queda de temperatura e do ar estar comprimido, o ar já não tem mais capacidade de retenção de umidade. Novamente, voltamos para a analogia de uma esponja. A esponja foi espremida, o que vai acontecer? A umidade toda vai ser separada através desse separador de dreno. Esse dreno, na verdade, é um dreno automático, ou também chamado separador de condensado. E daí esse ar é enviado para o reservatório ou para um secador, de acordo com o tipo de instalação que nós estamos trabalhando. Porém, já com uma quantidade de umidade muito menor do que estava anteriormente, uma vez que a maior parte dessa umidade ficou retida no separador de condensado. Então, o resfriador posterior, localizado, como o nome diz, logo após o compressor, ele tem as suas funções. Quais seriam elas? A primeira é a mais elementar, ou seja, diminui a temperatura do ar comprimido e, em consequência, perdão, dessa redução de temperatura, esse resfriador posterior permite extrair entre 75% e 90% da umidade e resíduos de óleo. Ou seja, a maior parte da água vai sair aonde? Vai sair nesse componente. Por consequência também da diminuição da temperatura, ele evita a dilatação acentuada das linhas de distribuição do ar, o que por sua vez reduz choques térmicos e contrações. E esses choques térmicos e contrações, se não eliminados, eles são responsáveis pela ocorrência de fadiga das tubulações, trincas e soldas e vazamentos. E além disso, ele também compatibiliza a temperatura do ar com a temperatura das vedações. Se esse ar for enviado a uma temperatura muito elevada para a rede de distribuição, todas as vedações vão ter uma tendência de secar e quebrar, né, com o tempo. O que vai surgir, por consequência, pontos de vazamentos. Nessa figura também nós observamos um resfriador posterior. Então, aqui é um trocador de calor de casco tubo. Nós observamos que o fluido, na verdade aqui a água, ela circula por dentro desses tubinhos e o ar ele circula por fora da parte metálica, das superfícies metálicas. E por transferência de calor, então a água esquenta e o ar vai resfriar. Logo abaixo nós vemos a simbologia que representa os diversos componentes que vão ser responsáveis por essa diminuição de temperatura.
Então aqui no primeiro nós vamos ver o compressor. Na saída do compressor, nós vamos ter o resfriador posterior, na sequência um dreno. Depois do dreno nós temos essa linha tracejada que ela representa o reservatório de ar comprimido, onde vão estar localizados a válvula de segurança, o manômetro e um dreno manual que é localizado na parte de baixo do reservatório. Considerando que grande parte da umidade ela é extraída na forma de condensado logo após o resfriador posterior, então é necessário a instalação de um equipamento chamado de separador de condensado. Então esse equipamento ele possui chapas defletoras internas que permitem uma separação mecânica entre o ar e a água. Ou seja, quando o ar está chegando no separador de condensado, ele vai ter uma certa velocidade e por choque mecânico ele se depara com essas chapas defletoras. E como o ar é leve, ele sobe e a umidade, que já vai estar na sua forma líquida, é mais pesada, ela acaba escoando para as regiões de dreno. E assim, na sequência do separador, também devem ser colocados pontos de armazenamento de condensado e drenos automáticos ou manuais para essa separação. Logo após, então, o nosso separador de condensado, deve estar localizado ou um reservatório ou um secador. No caso de estar localizado um reservatório, né, o reservatório normalmente está presente nas instalações de ar comprimido, se não em todas. Então as funções de um reservatório de ar quais são? Ele diminui as oscilações de pressão, ele serve como uma fonte auxiliar de energia, em alguns momentos de pico, por exemplo, em que a instalação pode requerer momentaneamente uma quantidade maior de ar do que o compressor pode fornecer. Então o reservatório entra em ação e pode servir então como essa fonte auxiliar. Em alguns momentos, como é o caso de compressores de pistão, o compressor pode estar desligado, então o reservatório é quem atende às demandas da instalação de ar comprimido. Outra função é que o reservatório reduz as pulsações geradas principalmente por compressores alternativos e ainda ele proporciona uma área de troca térmica e de repouso do ar comprimido. Essa área de troca térmica permite então que esse ar ele possa estar se equalizando com a temperatura ambiente. Como a temperatura do ar vai estar tendo um decréscimo adicional, ainda nós vamos ter mais uma separação de condensado ocorrendo aqui. Outra função é que o reservatório ele auxilia no ajuste das condições de suprimento dos compressores. Nós vimos nas videoaulas anteriores que os compressores precisam ajustar a quantidade de vazão fornecida com a quantidade de vazão consumida. Alguns compressores ajustam a vazão, outros compressores eles têm um mecanismo de liga e desliga, ou seja, quando a pressão aumenta, eles desligam e quando a pressão diminui eles ligam. Então, para evitar esse ajuste a todo momento, o reservatório, por ter um volume maior, ele faz com que a pressão se torne mais estável, ou seja, ela não cai e nem sobe tão rapidamente. Tudo acontece de forma mais gradual em um determinado tempo. Então, isso evita, por exemplo, uma frequência de comutação de ligamentos e desligamentos de um compressor a todo momento. As recomendações de instalação. O reservatório de ar deve ser instalado fora da casa dos compressores, à sombra e com ventilação adequada. Por quê? Porque o reservatório também é um local e um dispositivo de troca térmica. Normalmente, os fabricantes recomendam um espaço mínimo livre em torno dos compressores para favorecer as condições do item anterior de temperatura adequada para os reservatórios de ar. As partes de um reservatório. Então aqui nós temos uma legenda.
com a identificação. Então, em 1 nós teríamos o manômetro, em 2 nós temos uma válvula registro, que ela é aberta somente quando se faz a leitura do manômetro. Então, ela evita um desgaste prematuro desse manômetro que estaria fazendo a leitura em todo o tempo da pressão do ar. Em 3 nós temos a saída de ar, em 4 nós temos a porta de entrada, por onde está chegando a tubulação na saída do resfriador posterior. Em 5 é obrigatório haver uma placa de identificação, uma vez que um reservatório é um vaso de pressão. E, por consequência, com a identificação da pressão de trabalho. Em 6 nós temos uma válvula de segurança, em 7 nós temos uma porta de inspeção, e 8, localizado na parte inferior deste reservatório vertical, nós temos um ponto de dreno para extração de condensado. Sob condições normais ou ordinárias, então se recomenda que a cada 170 metros cúbicos por hora de ar comprimido a uma pressão aproximadamente de 6,9 ou 7 bar, sejam produzidos aproximadamente 20 galões de condensado, o que dá em torno de 75 litros. Ou seja, é bastante água que se extrai de uma unidade de produção de ar comprimido. As recomendações para instalação de reservatórios. Posicionar o reservatório principal próximo ao compressor para fornecer uma fonte constante de ar com resfriamento e separação de umidade. Nós ainda podemos incluir um segundo reservatório, o qual deve estar localizado na saída do secador para atuar como uma fonte auxiliar de energia a fim de suprir as oscilações de demanda de ar. Então, nós sabemos que nas instalações que possuem secador, o ar tem toda uma trajetória que ele precisa passar quando ele atravessa um secador. E se houver uma demanda de ar um pouco mais acentuada, então um segundo reservatório pode auxiliar a manter essa pressão mais estável e constante. Também existem algumas recomendações dadas pelos fabricantes. Eles recomendam um volume mínimo para os reservatórios de 1 galão para cada 1,7 metros cúbicos por hora de vazão de ar comprimido. Porém, se houver uma demanda muito irregular, ou seja, nós vamos ter períodos de pico de consumo do ar comprimido e outros períodos em que esse consumo é bem menor, então esse tamanho ele deve ser aumentado em 4 a 10 vezes. Então essa é uma boa dica para quem está pensando ou quem trabalha com instalações de ar comprimido. Uso de reservatórios dedicados para atender unidades de consumo remotas ou finais. Quais seriam as vantagens? Então nós temos algumas instalações, por exemplo, nós tivemos um circuito aberto, ou seja, em que não há comunicação entre as partes internas de uma rede. Nós podemos ter pontos de consumo mais distantes, então esses pontos de consumo estão sujeitos a um atraso na chegada do ar comprimido e também a quedas de pressão. Então, para minimizar esses efeitos, é recomendado instalar um reservatório nesses pontos mais distantes. Nessa condição, quais seriam as vantagens? Ele diminui a frequência de comutação do compressor, porque ele está mantendo a pressão mais estável, proporciona estabilidade de pressão para os consumidores finais que exigem alta pressão. Então imagina que nós precisamos de alguns elementos que trabalham com pressões de 6, 8 bar e a pressão tende a cair, uma vez que o ar tende a se expandir quando ele atravessa por locais mais distantes e precisa passar por regiões internas com descontinuidades e irregularidades de tubulação. Então, vai haver o que? Uma oscilação, uma variação da pressão nesses pontos finais, e um reservatório localizado nessas regiões, ele tende a melhorar a situação. E ainda minimiza a queda de pressão da linha
e diminui os atrasos de resposta dos atuadores. Nesse e no próximo slide são mostradas equações que auxiliam ou que dão uma direção quanto ao dimensionamento do volume do reservatório. Essa primeira equação é bastante clássica, é uma equação baseada em balanço de massa. E o segundo caso, nós temos uma equação um pouco mais empírica, que é fornecida aí por um dos grandes fabricantes de compressores, que é a Atlas Copco. Não vou entrar no mérito das equações, nós podemos fazer isso em uma outra videoaula. Aqui estão as nossas referências, assim como mencionado em outras videoaulas, baseadas todas em fabricantes da área de ar comprimido e que todas elas podem ser encontradas gratuitamente na internet. Obrigado por assistir essa videoaula. Essa videoaula tratou então de dois componentes presentes nas instalações de ar comprimido, o resfriador posterior e o reservatório. Nossa próxima videoaula tratará sobre secadores de ar.